sou novo, ainda tenho muito para que aprender. Vocês com velhos é que conhecem este tipo. Velhos não, avançados nem nada. Já têm mais estrada da vida, então conhecem mais os provérbios, não é? Adeus mundo cada vez pior. Adeus mundo cada vez pior. E na verdade o mundo não tem nada para nos oferecer. Mas será que nós encontramos na igreja alguma coisa para oferecer nos tempos de hoje? Será que a igreja está a fazer o papel dela nos tempos de hoje, no meio da sociedade em que nós vivemos? Vamos olhar para nós mesmos e vamos ver como é que nós vivemos. Nós não vamos criticar os outros nem condenar os outros. A Bíblia nos ensina a todo o tempo a examinar-nos a nós mesmos. Nós não vamos esconder nem vamos imputar os nossos fracassos, os nossos insucessos aos outros. Não é? É muito fácil eu dizer, pois isto está assim porque aquele não fez aquilo, isto está assim porque o outro não fez aquilo. Então as pessoas se refugiam nessa expressão. A culpa, como diz o mundo, é sempre do macaco. Quer dizer, a culpa é sempre do outro. Não é? E então é tempo da igreja refletir, porque se ela na verdade quer ser igreja, se na verdade queremos ser igreja, repare, se nós quisermos ser um clube, ok, se nós quisermos ser igreja, há muita coisa em nós, não é no outro, é em nós que tem que mudar, irmão. Porque se alguma coisa mudar em mim, em nós alguma coisa mudou. Certo? Se é muito fácil apontar os defeitos dos outros, como Jesus ensinou, não é? E não olharmos para os nossos próprios defeitos. Então, se nós queremos que haja aperfeiçoamento em nós, aperfeiçoemo-nos. A responsabilidade é pessoal. Assim como a salvação é pessoal, a responsabilidade é pessoal, irmãos. E então veio a mim a palavra do apóstolo Paulo quando ele dizia que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E essa expressão tem um ensino tremendo. Tremendo. Se para mim o viver é Cristo, se Cristo é a razão da minha vida, então a minha vida tem sentido. Se o morrer é ganho, eu não tenho medo da morte. Porquê? Porque no dia em que Jesus ressuscitou, a morte morreu. Vocês não estão cá. Venham comigo a João capítulo 20 e vamos nos centrar nesta escritura. Eu no início do culto quis colocar no coração dos irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Você tem problemas como eu tenho problemas, você passa por lutas como eu passo por lutas. Não há nada, uns mais, outros menos, mas é algo que nos é comum, porque enquanto seres viventes nós vamos sofrer, irmãos. Isso tem que estar bem presente em nós. Não pense que, repara uma coisa, Jesus nunca prometeu tirar a carga de nós. Ele disse que a aliviava. E aliviar é tirar o que está a mais. Aliviar não é tirar a carga, porque senão ele também não ensinava aos irmãos, levai as cargas uns dos outros. Ou seja, eu não vou tirar a carga do irmão para eu carregar a carga do irmão. Não. Eu vou dividir a carga para que lhe seja possível caminhar. Digam comigo, amém? Amém. É que eu tenho certeza que vocês estão cá. É que os outros estão embaciados, então eu não vos vejo. Eu não ouvi a Ana dizer amém. Disse amém, irmã? Então pronto, agora já a vejo. Mas ouça uma coisa, mas isto é uma, irmãos, isto é uma realidade, Nós temos que constatar esta realidade. Quer ver o que aqui a Escritura nos diz? 20, 19. Vamos nos centrar desde o versículo 19 até o versículo 29. E vamos ler esta Escritura e vamos entendê-la. Diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Então qual é o primeiro dia da semana? Não é a segunda-feira, é o domingo. É o domingo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E disse isto, lhes mostrou, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois disse, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Repare, isto não é o derramamento do Espírito
sobre os discípulos. Isto é um sinal profético de Jesus. Jesus não batizou ninguém com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja quando o Senhor ascendeu ao céu. E a promessa se cumpriu. Há muitas pessoas que consideram que quando Jesus soprou, que Ele batizou com o Espírito. Não, isto foi um sinal profético da parte da pessoa de Jesus. Olha, este é o sinal para que vocês entendam que quando o Espírito for derramado, Ele se vai manifestar como sopro. E então diz a Bíblia, que e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele não disse recebam, ou disse? Não. Então se Ele não disse recebam, não foi a consumação do facto. Isto foi quê? Uma instrução profética. Foi uma promessa de Jesus para os lembrar da promessa que o Pai tinha dito. Olha, eu quando for, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então isto funciona desta maneira. Quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Para quê? Para que se confirme: não vos deixarei sós. E então o Espírito em nós é Deus conosco. Deus em nós. E então depois diz: se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Dos que retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Diga comigo: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes então, agora leio eu, disseram-lhes então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E depois vejam o acontecimento que se deu depois. 8 dias depois, estavam uma vez ali, ou seja, eu vou agora pôr um grifo meu. 8 dias depois dos discípulos terem dito assim: como não estavas connosco, perdeste a bênção. Não é isso que a igreja costuma dizer? Olha, não estiveste lá, perdeste a bênção. Será que perdeu? Será que as coisas são assim? Sabe que as coisas acontecem segundo o propósito do nosso coração. E nem sempre os que estão juntos são os que estão próximos. Você já viu que a nossa relação com Deus, a nossa relação de proximidade com Deus, é sozinhos no nosso quarto? Jesus não ensinou isso. Então você pode estar a pensar assim: pastor, então não há razão para nos congregarmos. Há uma razão, e bem forte, irmãos. E bem forte, irmãos. Porque nós estamos na congregação para partilharmos experiências, para aprendermos com a palavra, para nos prepararmos para o mundo. Nós estamos aqui para absorver ensino. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem uma revelação de Deus, outro tem uma palavra profética. A Bíblia diz: faça-se tudo para a edificação. Então é aqui que a edificação se dá. Então o meio congregacional é projeto de Deus, é extremamente importante. Isto não é ideia de homens, irmãos. Porque repare, eu venho aqui e eu recebo o vosso carinho, vocês vêm aqui e recebem o meu carinho. Eu venho aqui e recebo uma palavra de consolo da vossa parte, vocês da minha parte recebem uma palavra de estímulo. Ou seja, há uma troca de palavras, uma troca de gestos, uma troca de experiências. E é isso que marca a vida no meio da congregação. Vocês não vêm aqui para ouvir uma pregação, irmãos. Se vocês vêm aqui para ouvir uma pregação, vocês vêm por uma razão fraca. Não é a razão da nossa presença ouvir uma pregação, não. É de partilharmos experiências, é de estarmos juntos, é de partilharmos um propósito único, é que levar Jesus aos outros. Não é chegarmos aqui e dizermos assim: eu estou salvo e o outro que se vir. Não é chegarmos aqui e dizer assim: olha, graças a Deus eu sou salvo, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, a minha vida está toda armadinha, a minha vida está toda certinha, e o resto que se dane. Não, e os outros que estão lá fora? E as pessoas que não têm Jesus? Eu estou dentro do barco, os outros estão no mar do mundo. Então, espera lá, deixa-os ser comidos pelos tubarões, eles a nós é que não nos comem. Será que estamos ganhos? Olha, ninguém se estriga no seu próprio entendimento. Cuidado que está de pé não caia. Nós não podemos permitir que o egoísmo de ser cristão atole o nosso coração, irmão. Se nós não falarmos de Jesus lá fora, nós estamos prontos a sermos pisados pelos homens. Não é pelo diabo, é pelos homens. Que é mais humilhante. Diz assim,
assim, versículo 24 diz: ora, Tomé, um dos 12, não estava com eles, e disseram-lhe então: olha, vimos o Mestre, vimos o Senhor. Mas ele respondeu: olha, eu não vou acreditar nisso. E muita gente agora olha para o Tomé e diz que o Tomé é a ovelha negra da igreja. Ah, pois, tu és como o Tomé, tu não tens fé e tal. Mas olha, eu vi uma coisa em Tomé: integridade, sabia? É aquilo que às vezes não se vê na igreja. Porque há pessoas que confessam a palavra da fé, mas não querem. Há pessoas que manifestam fé e não têm. Não têm a coragem de encarar o fracasso. Há pessoas que no meio da igreja, como eu vos falei na sexta-feira à noite, reparem, há congregações que se você tiver muletas não entra lá porque é mau testemunho. Mas onde é que vamos parar, irmãos? E Deus põe a sua esperança em nós. Nós temos que fazer alguma coisa. Como é que a igreja pode caminhar para esse fosso? Você pensa que uma igreja viva é uma igreja que salta, que pula, que o culto é de fogo e que não sei quantos mais? Quantas igrejas assim estão e estão mortas em si mesmas? E vou-vos provar pela palavra de Deus. A vida da igreja não é o que se passa aqui dentro, é o que ela faz lá fora. Ah, vocês não estão cá. Escuta o que a Bíblia aqui fala. Diz assim: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se não viras nas suas mãos o sinal dos cravos, e aqui não puder. Há momentos em que a igreja se torna mais crítica do que auxiliadora. Pois